Olá a todas, todos e todes. A gente está aqui hoje em mais uma conversa a partir dessa exposição As Impurezas Extraordinárias de Miriam Inês da Silva, que acontece na Galeria Almeida. Hoje a gente vai conversar com a Sofia Cerqueira, que é jornalista, foi uma grande apoiadora desse nosso movimento, dessa nossa pesquisa para a formação dessa exposição, abriu todo o acervo de documentos e obras guardado pela artista entre os anos 50 e os anos 90 na nossa pesquisa pela primeira vez. Isso foi muito importante e eu agradeço muito a sua presença e a sua disposição em conversar com a gente. Mais uma vez, Sofia. Bernardo, eu que fico feliz, né? Que é a chance de falar da minha mãe e quando você falou de material, de abrir o arquivo dela, ela com toda a cabeça de artista, que a gente até brinca, a gente já conversou sobre isso, ela teve o cuidado, não sei se de uma forma tão organizada, mas ela foi recolhendo todo o material que ela tinha, jornais, catálogos, coisas que ela achava interessante até do mercado de arte, durante toda a carreira dela. Então, eu até fico super feliz de poder mostrar isso, e que, na verdade, nem eu sabia que tinha tanta coisa, porque eu fui guardando. E com a ajuda tua e da Ana Clara, a gente conseguiu descobrir isso tudo, né? Então, e legal também, Bernardo, eu não sei se eu contei alguma vez, a minha mãe tinha também o cuidado de guardar pelo menos um quadro para cada filho por ano. Então, a gente tem uma coleção de 2 quadros por ano de toda a carreira dela. Total. Esse acervo de documentos e obras foi muito importante para a gente, porque essa exposição, o sentido dela parte muito do fato da gente ter encontrado uma forma de representação e apresentação da obra da Miriam muito problemática, muito falha, sobretudo em função dessa categorização da Miriam como artista popular, artista naif, artista ingênua, né, que sempre acabou fazendo com que a obra dela fosse definida como uma obra que fosse possivelmente definida por simplicidade, por doçura, ou inocência, intuição, etc. E não era isso que a gente via exatamente ali. E, Bernardo, uma coisa que me chama a atenção até nesse seu comentário, que é o seguinte: 2 coisas no trabalho dela que, assim, eu desde criança eu acompanhei a vida e a obra. Ela trabalhava diariamente, né? E é uma coisa que me chamava a atenção, o seguinte: 2 coisas. Primeiro, ela era uma pessoa que ela sabia desenhar muito, ela tinha várias técnicas, ela cursou faculdade de Belas Artes, ela teve aulas com o Ivan Serpa, considerado rigorosíssimo, que ela falava muito disso, mas isso era uma parte. E a outra é que quem olhava os quadros assim, achava que era muito simplório. E agora, ao mesmo tempo, ela não se importava com isso, absolutamente nada. Tipo, ela queria era pintar, ela gostava era disso. O resto, o que falasse, para ela não fazia diferença. É muito engraçado isso. Ela nunca se importou com o que falassem da obra dela. Claro que todo mundo gosta de elogio, de uma crítica boa, não é isso, mas ela ia fazer, ela fazia o que ela gostava e o que ela queria, sem se importar. Isso é um fato, assim. Então, ser chamada de primitiva, naif, assim, para ela é indiferente. Ok, é isso, tá ótimo. Eu pinto, gosto, tá tudo bem, sabe? Total. A nossa movimentação, assim, com essa exposição, não é recusar esse título.
esse título de arte popular como se isso fosse algo negativo. Uhum. A nossa crítica, o posicionamento, parte do entendimento de que essa categorização, né, a própria categorização disso como algo separado, faz o trabalho ser visto de uma maneira que é um pouco viciada, né, é um pouco limitada pela própria origem bastante colonial e elitista da criação dessas próprias categorias, né, de arte primitiva, arte popular, arte naif. Então a gente queria e quer com essa exposição e com esse livro entender o que a gente pode aprender se a gente não classifica, se a gente não categoriza, né, se a gente não impõe uma primeira visão sobre o trabalho. E o que a gente quis com essa exposição e esse livro é ressaltar justamente isso que você estava desfilando agora, essa liberdade, essa valorização da transgressão que está presente na vida e na obra dela. A gente aqui preparou para a nossa conversa uma apresentação que vai guiar, assim, a gente pode conversar bastante livremente a partir dela. E o sentido dessa nossa conversa também, Sofia, é compartilhar com interessados e futuras pesquisadoras as informações que para a gente foram tão valiosas, que partiram das nossas conversas, né? E que a gente quer muito com essa exposição e com esse livro, abrindo tantos documentos, tantas obras e agora tantas conversas e narrativas também, fazer com que outras leituras possam surgir a partir dessa nossa exposição, né? A gente quer, a partir das dificuldades que a gente teve de acessar informação, material, documentação, a gente quer transformar isso em acesso, né? Para criar outras leituras ou outras leituras, outras perspectivas. tá ótimo. O que eu puder ajudar, o que eu souber, estou super à disposição. Vamos embora. Vamos lá. Então, acho que de repente a gente podia começar essa conversa, Sofia, e a gente vai seguindo um pouco por uma estrutura bastante biográfica, assim. Talvez se você pudesse começar contando para a gente um pouco sobre a infância de Miriam, em que contexto ela nasce, como era a família. Ok, vamos lá, Bernardo. Bom, a minha mãe nasceu em Goiânia, não, ela nasceu em Trindade, uma cidadezinha pequenininha. A família dela toda, por parte de pai, já vivia nessa cidade. O meu avô foi prefeito de lá, ele era farmacêutico, e ela cresceu ali, naquele universo que era bem interiorano, né? Tudo girava em torno da igreja matriz, que não é a que existe hoje, que foi super amplificada, era uma igrejinha, mas que já tinha a história de lá, que foi encontrado, né, um medalhão do divino, e a igreja ficou em torno disso, e tinha o ponto central dessa igreja, era uma sala de milagres, e que a minha mãe, eu imagino, né, como a minha avó, quase, ela tinha 2 irmãs, a minha mãe, iam muito a essa igreja, e eu lembro da minha mãe contar que ela ficava encantadíssima com a sala dos milagres, que tinham milhares de devotos, e eu acho que isso marcou ela muito. E ali é uma região de fazenda, carros de boi, plantações, tem a questão também dessa cidadezinha, como recebia circos. Eu lembro quando criança, eu fui lá, eu tenho uma foto num painel, num burrinho. Era uma coisa bem... Assim, eu acho que isso tudo que a gente vê hoje, muito do que a gente vê no trabalho da minha mãe, vem desse período. Eu acho que na adolescência ela já foi para Goiânia, mas eu acho que Trindade sempre teve ligado a ela. Aquilo era muito forte, muito marcante. E, Bernardo, tem uma coisa, minha mãe foi criada numa família classe média, do interior, que tinha um certo prestígio na região e que não tinha artista nenhum.
Então, assim, ela contava que na infância, assim, ela era péssima de esporte. E tudo dela girava, ela conseguia... ou era péssima em esportes, ela conseguia uma brecha para fazer desenho para um festival, para um campeonato. Se ela ia mal em alguma matéria, ela conseguia que alguém ajudasse no trabalho, sempre por desenho. A vida dela, desde pequenininha, era em torno da pintura, de desenhar. Era uma coisa muito forte. Isso. E a cidade tem tudo a ver com o trabalho dela, né? Eu acho que está impregnado, não tem jeito. Total. A gente tem aqui, só para a gente mostrar essas coisas que a gente tem umas fotos da infância de Miriam. Aqui é uma pintura que faz referência a esse cruzeiro e essa capela que fundam a cidade de Trindade, ao redor desse medalhão, que é um medalhão que foi encontrado por esse casal de garimpeiros em Goiás, e que mostra a imagem de Maria sendo coroada pela Santíssima Trindade, e esse medalhão passa a fazer milagres, e as pessoas passam a viajar para encontrar e rezar na frente desse medalhão, e dessa forma a gente pode ver por essa pintura que essas casinhas vão surgindo em volta. Dessa forma surge a cidade de Trindade, que vai crescendo. Aqui a gente tem uma imagem de Trindade nos anos 20, com a Praça Central, com o Coreto. Essa é a igreja que aparece várias vezes. Essa foi a primeira capela, essa foi a segunda igreja, que depois cresceu e foi reformada ainda uma outra vez. A gente vê aqui algumas imagens de como essas memórias de Trindade vão sendo elaboradas e reelaboradas na obra de Miriam. Aqui já é uma obra de 78, por exemplo, em que ela já está no Rio há quase 20 anos, né, há 18 anos. Tem uma imagem dos anos 60, acho que da época em que vocês moravam em Iguaba, né, que a gente pode falar depois. Eu acho que esse período ela estava migrando da estilogravura para a pintura, né? E era até uma coisa que chama atenção, se você reparar, o fundo ainda não é totalmente branco, ainda não tem a moldura que era uma característica, que é uma característica do trabalho dela. Mas Trindade está nessa história, está nessa imagem, né? Faz parte. Totalmente. Eu acho que um dia dá para a gente fazer uma conversa só sobre essas pinturas dos anos 60, antes desse momento onde a estrutura mais gráfica que vem da gravura ter estruturado a linguagem que ela vai usar, porque são incríveis essas pinturas, são muito fascinantes. A gente vê mais para frente uma outra que eu acho que é uma transição. Aqui a gente tem mais uma imagem da igreja matriz, de como era. De Trindade, essa. Exatamente. Essa faz parte, eu acho, as pinturas dos anos, especificamente dos anos 70, 69, 70, começam a surgir essas coisas que depois vão virar as molduras. Né? Aqui nessa pintura, que é da coleção da Uscor, é lindo como o céu já virou fundo branco, né? Que depois vai virar uma constante. Tem um trechinho de céu azul que funciona como uma moldura, e tem um trecho de terra embaixo que funciona como a moldura de baixo, né? E essas duas colunas laterais. E Bernardo, desculpa, uma coisa que também você percebe das primeiras pinturas do final dos anos 60, vai chegando em 70, que ela começa a fazer uma moldura em tudo que ela pinta, no personagem, na saia, no sol. Antes era direto, né? Era tinta, depois não. A perna da personagem ela tem uma parte mais escurinha e na borda, tudo ganha uma moldura. Agora, a maquiagem dos personagens, seja de homens, bichos, tudo, estão presentes desde o início, né? Total. A gente tem mais
Você vê como essa faixa branca ela vai aos poucos aparecendo. Aqui, eu vou parar de compartilhar, porque a gente conseguiu, eu e Ana, achar a reportagem da TV Serra Dourada sobre a Sala dos Milagres nos anos 70. Eu acho que nos anos 70, nos anos 80. Talvez tenha data. Porque já é da nova matriz, deve ser, né, Bernardo? Acho que já. Deixa eu ver. Um segundo. Que não sei por que não está passando aqui agora. Bom, deixa eu tentar passar de novo pela apresentação. Nesse vídeo, a gente consegue ver a escala um pouco da Sala dos Milagres, né? Miriam, mais de uma vez, nos seus documentos, nas suas memórias, disse que tinha dois grandes mestres, né? Que seus mestres seriam o Ivan Serpa no Rio de Janeiro, mas também os pintores de Goiânia, os pintores de Goiás da Sala dos Milagres. Está começando a entrar a Sala dos Milagres. Perfeito. É de 1900. A gente vê algumas imagens, essa já é a versão reformada dela, né? Vou passar um pouco mais para frente, de repente. Quer dizer, tem fotos, tem pinturas e tem as fotos mesmo, né? É gigantesco o lugar, né, Bernardo? Olha essa agora. Quase parece uma Miriam. Exato. Bernardo, eu acho que essa sala, claro que na época dela criança era muito menor, mas já tinha esse espírito, esse clima, né? Ela, não só a pintura que chegavam, que eram doadas à igreja, eu acho que marcaram ela, como as histórias, os causos impressionantes de cura, né? Recuperação, mas também a minha mãe não era uma pessoa... Ela era uma pessoa de fé, de crença. Eu acho que a questão da religiosidade ficou muito presente na vida dela por conta dessa infância também ligada a essa igreja. Ela era devota de inúmeros santos, né? Tanto a gente fala Santa Bárbara, que era um quadro que ela pintou e que ficava na parede onde ela expunha os quadros que seriam colocados à venda. Tinha essa crença em santos, mas também tinha inúmeras outras coisas, né? Inclusive milagres. Ela acreditava em milagres e certeza. Espiritismo e coisas paranormais, né? Era uma pessoa de muitas crenças, diria assim, se fosse definir, né? Total. Acho que mais para o final dessa apresentação a gente vai ter umas imagens assim que acho que podem mostrar um pouco disso. Aqui a gente vê essas imagens ainda de 1970, a gente vê, né, a moldura começando a aparecer, mas que são essas cenas que são ainda bastante próximas das narrativas dos milagres, como mais convencionalmente ou tradicionalmente representados pelos devotos, né? Assim, a cena do doente, o anjo apresentando a cura, né? Como são bastante comuns. Depois isso se transforma, né? Acho que as crises e os milagres se transformam quando ao longo da trajetória dela, né? A gente vai ver um pouco mais para frente também. Aqui a gente tem
uma imagem ainda de Trindade e como a cidade se transforma completamente durante a festa do Divino Pai Eterno. A gente vê aqui, por exemplo, a referência ao circo, né, e que são cenas que vão aparecer muito na obra dela até o final, até os anos 90. Bernardo, se você reparar no cartaz dessa foto, tem homem cipó. O que seria um homem cipó? Não dá para entender, mas eu acho que esses personagens muito... Eu não sei nem como a gente define, né? Que não existem assim, seres alados, seres diferentes, mulheres barbadas, um bicho voador. Eu acho que tem muito a ver com esse clima dessa cidade, sabe? Sobretudo, se você voltar anos... Ela nasceu em 37, anos 40, 50, né? Era um outro mundo. Total. A gente vê, infelizmente, acho que nessa apresentação a gente não colocou, mas nas gravuras, nas estilos dos anos 60, tem muitas cenas de parques de diversão, né? E aqui a gente conseguiu, montando essa apresentação, essa cena da festa do Divino, com esses... Tem uma gravura especificamente com essa cena, né, que é linda. Que é essa imagem, a própria. Engraçado como isso ficou nela. Claro que ao longo da trajetória dela, ela foi incorporando tudo, assim, era uma música que ela escutava no rádio, era um rótulo, era um livro, ela gostava muito de ler, era um personagem, era alguma coisa que contava para ela, que contavam para ela, tudo virava personagem ou tema de um quadro. Agora, isso ao longo da carreira, porém, Trindade, com essa essência, sempre teve nos quadros dela, né? Nas pinturas. Não, eu acho muito, muito incrível como a gente fala que Miriam metabolizou de uma forma muito especial as suas memórias e referências, mas também de uma maneira a evidenciar as tensões e dinâmicas do próprio processo de modernização do Brasil no século XX, né? Porque a própria história de vida dela fez com que ela pudesse observar alguns processos de transformação. Miriam nasce em 37, eu acho que poucos meses depois, acho que no mesmo ano, a capital do estado de Goiás é transferida para Goiânia, e Goiânia fica, acho que a 30 quilômetros, ou algo assim, de Trindade. Isso afetou muito a dinâmica da região e transformou muito rapidamente aquele contexto, né? Claro, essa mudança da capital de Goiás para Goiânia fez parte desse movimento que se chamou Marcha para o Oeste, né? Esse programa de Vargas. Goiânia como essa primeira grande cidade planejada, né? Bernardo, eu acho que assim, eles na adolescência ela se muda para Goiânia com meus avós, e eu acho que essa coisa da cidade planejada, de uma cidade maior e que ela tinha acesso a muitas outras coisas, mexeu com ela. A cabeça dela começa a sonhar. Ela gostava, ela amava a Trindade, ela gostava muito de Goiânia, mas ela começa a sonhar com o Rio de Janeiro, onde tudo acontecia, onde aquilo ali era muito maior. Então, assim, e só que ao longo, até nem sei se interessa, assim, mas ela, ao longo da vida, ela teve que romper muitas barreiras, porque ela não se encaixava no que a família, no que os meus avós, do que os tios, do que os parentes todos sempre foram e imaginavam de uma menina que cresceu numa cidade do interior. As minhas tias casaram cedo, aquela coisa tradicional, véu, grinalda, tiveram profissões dentro do que se esperava naquela época. A minha mãe não queria nada disso desde sempre, entendeu? Eu acho que ela teve que romper uma barreira absurda para
Primeiro, fazer belas artes, porque meu avô, dentro da cabeça dele, ela tinha que ser... Não, por exemplo, ela teve que fazer o antigo científico, ginásio, junto com o curso de contabilidade, que provavelmente que ela odiava, ela não sabia nada de números, mas ela cursou, ela fez tudo. Chegou, eu acho que junto com o curso de Belas Artes, ela chegou a trabalhar em escritório de contabilidade. Devia ser um horror, mas chegou a trabalhar. Então, assim, isso ainda estou falando para sair daqui. Ela ainda era... E ao longo do tempo ela foi se transformando, ela ficou uma figura... Ela era, quem olha as fotos dela novinha, ela ainda está num padrão de roupa, de maquiagem, dentro do que se era esperado. Depois ela virou uma figura excêntrica. Ela, com os personagens, ela se maquiava exageradamente, sempre. As roupas eram... Podia ser alguma coisa que ela tivesse a ideia, desenhasse, mandasse fazer. Podia ser, claro, de loja, mas podia ser brechona. Isso início dos anos 70, não sei, não era tão comum uma pessoa que tinha uma situação para comprar na loja e no brechó. Hoje todo mundo compra, mas isso, desenhava, a gravura dela podia virar uma estampa de uma saia. Então, assim, nesse período aqui, ela aspirava o mundo do Rio, mas eu acho que essa cidade nova, essas mudanças no país foram mexendo com a cabeça dela, não tenho dúvida. Total, total. Eu acho que você nas nossas conversas, você contou vários momentos na vida de Miriam que ela teve que romper com o que era esperado dela como mulher, como filha, como esposa, e sempre um pouco sendo é, é, ou criando oportunidades para si mesma de transgressão de papéis impostos a ela, né? Eu lembro que você contou um pouco como foi a vinda dela para o Rio de Janeiro, assim, como que ela... Bernardo, é o seguinte, ela teve que brigar com meus avós. Assim, imagina uma moça de família vir com, acho que 22, 23 anos, para o Rio de Janeiro, sozinha, quando você se esperava que a moça casasse virgem com o primeiro namorado. Naquela época era isso. Então, ela vai morar num colégio, num internato de freiras, que tinha um horário ali regrado, mas era porque ela podia pagar. E ela começa a estudar com Ivan Serpa no MAN, e, ao mesmo tempo, ela dava aulas. Ela começou a dar aulas de pintura para crianças, tanto num clube, que aqui é o Tijuca Tênis Clube, que eu acho que a gente achou nessa pesquisa alguns documentos de alunos, e na Escolinha do Brasil, que era uma iniciativa de vários artistas, e que eu me lembro, assim, que ficou amigo dela ao longo da vida, era o Augusto Rodrigues, e que até eu achei alguns desenhos dele que provavelmente ele deu para ela. Então ela se mantinha assim, mas ao mesmo tempo aí ela começa, eu acho, a se transformar com a liberdade, com o Rio de Janeiro, com a efervescência. Ela faz parte, ela tinha um colega do curso lá do Ivan Serpa, que fazia um teatrinho de bonecos, que era, acho que é Renê Rocha, não tenho certeza do nome, mas ela também começa a fazer... Eu cresci com bonequinhos de fantoche feitos e pintados por ela. Então, tudo era... Então, ela começa a entrar no meio das artes, e eu acho que aquilo... Ela se encontrou no Rio, sabe? E nesse universo. Total, acho que a Miriam chega no Rio de Janeiro no momento muito interessante, por vários motivos, né? Ela chega exatamente poucos meses depois da capital do Brasil ter sido transferida para Brasília. Ela chega, então, nesse chamado estado da Guanabara, começa a estudar
no Instituto de Belas Artes na Escola do Banco, Ivan Serpa, e começa a trabalhar por meio da gravura, né? Estilo. Contexto onde a gravura era um território privilegiado da vanguarda do Rio de Janeiro naquele momento, né, das discussões da modernidade, né, das grandes discussões giravam muito em volta disso, né? Tinham várias, sobretudo, artistas importantes da gravura trabalhando nesse momento, né? Desde Guild, né? Estava ali, teve exposição de Guild, uma exposição enorme de Guild no ano de 1961, e também tinha na cidade Ana Letícia, Ana Bela, mas também Faiga, dando aula também de gravura já ali no começo dos anos 60. Minha mãe teve contato com todas essas gravadoras, seja em aula, amizade, vernissage, ou até mostras em conjunto nesse período. Né? Total. E Miriam segue por dentro da gravura por um tempo. Logo durante os anos 60, participa de diversas bienais e grandes exposições com gravuras que são incríveis, e de repente tem esse momento, e claro, ela se torna aluna do Ivan Serpa. A gente encontrou, inclusive, em um jornal de Goiás, uma menção ao fato dela ter sido assistente do Ivan, certo? Em algum momento ali. Foi a única menção a isso que a gente encontrou. Pois é, Bernardo, eu não sei te confirmar isso. Eu sei que ela ficou 2, 3 anos no MAN com ele. E uma das coisas, a gente remexendo o baú lá de documentos, de memórias, a gente encontrou no primeiro ano, inclusive, que só tinham 3 formandos e que ela era a grande revelação, sem dúvida. Os catálogos e as matérias falam disso. E eu cresci com ela dizendo: o Ivan Serpa era a pessoa mais rigorosa que eu já encontrei na vida, e que quem entrava, todo mundo, os artistas, os candidatos, né, aspirantes a artistas naquela época, sonhavam, né, fazer o curso livre dele, só que não aguentavam. A maior parte deixava ao longo do ano, porque ele era muito sincero, né? Imagino que crítico ao extremo, mas ela funcionou com ele. A gente viu depois, ao longo, a primeira amostra individual dela, ele tem um autógrafo num catálogo, né? Então, eu acho que ele gostava, sem dúvida, do trabalho dela. Isso eu acho que fica muito explícito, né? A gente encontrou também algumas aspas dele falando sobre ela. Tem uma, inclusive, que ele fala dela como o Heitor dos prazeres da nova geração, né? Que é interessante de se pensar e criticar e questionar isso também, né? Como isso acontece, mas com certeza tem vários momentos, e a gente demonstra isso nos nossos textos do catálogo, sobre essa certa proximidade, assim, entre eles, né? Essa mútua admiração que eles construíram com o tempo. Mas mesmo assim, mesmo com todo o sucesso da gravura, Miriam continuou pintando como pintava já desde... Bernardo, tem uma coisa que eu não te contei, que eu achei num recortezinho, eu nem sei se eu ainda tenho aqui, que fala, era uma nota no Jornal do Brasil que dizia, logo na transição da gravura para a pintura, que, por intermédio do Ivan Serpa, Palatinic foi ao ateliê de uma jovem pintora, que era minha mãe, e que teria comprado 10 quadrinhos de madeira, com fundo de madeira, falava que era em tela, era madeira, que já chamava a atenção.
Então, assim, eu acho que ele continuou próximo dela em vários momentos, né? Total. Teve aí, depois eu não sei se a gente conta a fase que minha mãe se casou e foi morar em outra cidade, que eu acho que se deu esse afastamento, né? Com certeza. Vamos falar sobre isso. E a gente tem mais imagens. Eu acho que não, ainda eu acho que nessa fase do MAN, a minha mãe conhece meu pai, que também era um artista plástico, que era Humberto Cerqueira, que eu tinha um irmão que nasceu em 65, então a gente imagina que no final, assim, da primeira metade dos anos 60, eles se conhecem e eles inicialmente moraram numa cobertura aqui em Botafogo, viviam em torno de artistas, eram os dois, viviam intensamente esse universo. E meu pai tinha uma casa no interior do estado, na região dos Lagos, que era em Iguaba, que tinha sido Iguaba foi uma fazenda, imagina, há muitos anos, ele tinha a sede dessa fazenda, e eles resolvem se mudar para lá. E tinha uma vida muito, assim, para o padrão daquela época, alternativa, né? Porque você um interiorzinho que não tinha absolutamente nada, que você atravessava do Rio para Niterói, ainda de barca, o carro ia na barca. Então, eles viviam da pintura lá. Só que eu queria só voltar mais uma coisa, que é o seguinte, quando a gente fala da minha mãe, uma mulher que brigou com a família para ser artista, que queria esperava que ela se casasse com uma pessoa tradicional, que não era. Meu pai já vinha de 2 casamentos artistas, então eles vão morar juntos, só se casam no exterior, e depois resolvem ter uma vida alternativa em Iguaba. Eles só vinham ao Rio para exposições, ou visitar deles, ou de alguém, de algum amigo, porque tinha aquele roteiro de várias vernissagens muito mais efervescente no Rio, né? Toda semana, ou final de semana, a casa deles, eu me lembro, no início era assim, era o publicitário, era o artista, era o fotógrafo, eram amigos diferentes, sabe? E aí, isso, e aí eles ficaram casados 5, 6 anos. Início dos anos 70, a gente volta para o Rio. Então, eu imagino que tenha tido um gap ali, até de contato com Ivan Serpa, com todo mundo nesse período, né? Mas Iguaba também influenciou a minha mãe. A gente vivia, ia à praia quase que diariamente, era muito diferente do que é hoje, era uma lagoa cristalina. E ali ela começa com a madeira, eram em dimensões menores do que a gente encontra em vários quadros, mas ali ela começa um hábito que era o seguinte: se ela acha um toco na praia, uma madeira, sei lá, que tenha sido de um barco, um formato diferente, sei lá, em casa, um móvel. Meu pai também gostava muito de móvel de demolição, eram sempre peças muito diferentes. Se alguma coisa era desmontada, aquilo virava a base para uma pintura. Eu acho que isso também acompanhou a vida dela profissional toda, né? É, isso é um momento muito importante. E também uma relação com o material que é outra, né? Com a madeira, essa matéria mater, né? Que é mãe, que é memória, que é muito interessante a forma como ela vai se relacionar. Com o tempo, passam a aparecer também muitos formatos mais convencionais, ou que se repetem, como esses que estão atrás de você agora, belíssimos. Que Mas era tem o muito... padrão que ela gostava, o horizontal, né? Ela ia, Bernardo, ela era amiga ela ia numa madeireira, que ela já era amiga dos vendedores, eles já deixavam, não sei, as ripas, e ela tinha uns tamanhos padrões, e às vezes ela pedia para cortar a borda, fazer um pouco diferente, e eventualmente tinha umas peças maiores.
não era normal. Né? E uma coisa que aparece muito, que a gente pode ver, assim, é até um dos eixos dessa exposição, são essas muitas imagens da mulher cuidando sozinha, né, dos filhos, seja Sereia, Nossa Senhora, Anjo, mas também mais convencionais. A maternidade é algo muito presente na obra dela, né? Bernarda, minha mãe sempre falou, o sonho dela era ser mãe, mesmo com esse padrão, uma pessoa extravagante, diferente, ela tinha isso, a maternidade muito forte, e a separação com meu pai foi turbulenta, como era muito comum naquela época, brigas, chegaram a ficar anos na justiça disputando os filhos. Eu e meu irmão, a gente ficou inicialmente com meu pai, minha mãe depois ganhou na justiça. E agora tem uma coisa, assim, uma mãe super presente, amorosa, mas fora do padrão. É uma coisa que, como filho, assim, eu sou super certinha, toda, não careta, mas certinha. E o que acontece? Você espera a gente tinha liberdade total. E você pode fazer o que quiser, não quer estudar, a vida é sua, esse aqui é o boleto, você que tem que me lembrar, tudo era assim. Ao mesmo tempo, assim, você imagina aquela mãe de albinho, de foto, com aquele de ano a ano, nada disso, eu não tenho uma foto de aniversário. Em compensação, tem a coisa engraçada, que era assim, ela mostrava os quadros, sempre, claro, e assim, o que você gosta? Eu e meu irmão nesse quadro, com certeza, quando você vê duas crianças, pode ter certeza, e aí ela assim, eu gosto de teatro, aí ela fez quadros que a personagem está em cima do palco, que era eu, meu irmão gostava muito do Flamengo, então ela começou a pintar, tem alguns quadros de Fla-Flu que em homenagem. Então, a gente tem umas coisas que outras crianças não tiveram. E acho que, Bernardo, que com o tempo eu descobri que a minha mãe não era diferente. A minha mãe era artista, ponto. É isso, né? É um outro padrão. Então, você ganha de um lado, perde de outro, como todo mundo, né? Total. E essa vida no Rio de Janeiro se transforma bastante, né? Que transforma muito também a obra dela, né? A gente começa a ver, a gente vai ter, Sofia, mais adiante uma cena de um Fla-Flu, eu acho. Aham. Eu estou vendo aqui a padaria, que é no Flamengo, onde ela morou a maior parte da vida aqui no Rio. Então, aí eu acho que encaixa. Está na obra dela. A padaria tá. O que ela adorava feira. Provavelmente isso aqui é uma cena de feira, vendedora de flores. Né? Ela conversava, ela gostava. Como dizer isso? Ela é o povo, mas ela gostava de conversar. Tipo, ela tinha muitos amigos intelectuais, críticos, pintores, como você fala, vanguardistas, mas tinha a essência, sabe? Ela gostava de conversar com o vendedor da rua, com a vizinha velhinha, todo mundo. Ela era uma pessoa muito amigável e de gostar de conversar e ouvir causa, sabe? Isso está na obra dela, né? Ao Fla-Flu aqui, né? Com certeza que virou um clássico, como a bandinha que ela sempre fazia, a ciranda, que eu acho que remete, tem a Trindade, mas você vê, aí o jogador de futebol está com batom, blush, sombra, né? Tinha ali o toque dela também. Essas cenas de futebol são lindas, assim, eu acho incrível. A formação dessa imagem é chocante. As cenas de praia, né? Porque a gente tem muitas cenas de praia e cenas marinas, né? Porque a gente tem que imaginar que
que Miriam é uma mulher do Goiás, né? Sim, faz... Oi? Que ela era encantada, você contou pra gente uma vez que ela era encantada com o mar, né? Ela é encantada, eu acho que isso com certeza de alguém que vem do interior e se depara com esse marzão, e eu acho que tem a influência um pouco de Iguaba, que essa fazenda, essa sede, você estava a poucos passos do mar, e ela era uma pessoa do dia, então ela sempre gostou de dormia cedo, sabe? Claro que esse dormia cedo a gente coloca que ela era uma pessoa do dia, mas que amava badalar, que era uma coisa, colocar suas roupas, é isso, colocar o seu boá, quando essa roupa ainda está comportada, tá? Eu só diria isso. Às vezes eu morria de vergonha, porque ela podia pegar um chapéu que ela ganhou de uma vizinha inglesa sei lá, dos anos 30 e tacar na cabeça e ir para a rua. E aí ela chegava, claro que as pessoas olhavam, é inevitável, eu vi milhões, olhavam assim, quando não riam ou falavam. Ela se importava? Nada. E ela não mudava nada, ela ia sair, se outro dia ela saiu com essa roupa, na outra vernissagem ela ia com outra, eu diria pior, não, mais chamativa, sabe? Então, Realmente. era Eu amo isso. isso. É a bota, é a fenda, é a pena, é a flor, é a pulseira, é o cabelo. Bernardo, era tudo exagerado, assim, em alguns momentos até ela está ali, o sorrisão, o dentão, a roupa, se não era um decote, era uma super peça, tipo, eu tenho peças assim, como de amigos, de joalheiros, como foi o Caio Mourão dela, que era tudo enorme. Eu não consigo usar, mas a minha filha já ama. Então, assim, é o estilo dela. Tudo era era tudo exagerado. Eu te contei até, né, a história dela dar uma festa. Os amigos, como ela tinha os amigos, ela se relacionava com todo mundo, todo tipo de gente, né, de personalidade. Então, tinha muitos amigos diferentes, muitos homens, eu diria que a maior parte dos amigos era formada de homens, artistas. Mas aí, eu te contar, uma vez ela resolveu fazer uma festa que ela brincar com a história aí ela misturou esses artistas diferentes, esses amigos exóticos, até nem se usa, extravagantes, com as pessoas mais formais. E ela pediu, quem traga algo exótico ou vem exótico. Então, ela ganhou um monte de coisas que ela usava depois também. Então, assim, ela brincava um pouco também com isso, sabe? Com esse jeito dela. Total. Eu lembro que você contou uma história maravilhosa também de um amigo que tinha pintado ela vestida de noiva. Eu acho que é o Nelson Porto, que já faleceu também, era um artista que fez, eu tenho até esse quadro, ela com um véu lindo, assim, e esse quadro estaria numa exposição dele. Minha mãe resolveu se arrumar, só que eu não sei se era uma fase que ela ainda estava brigada com meu pai, assim, porque no final da vida ficaram amigos, assim, mas ela foi ela colocou um vestido de seda preto, rendado, e um chapelão preto. Ela era a própria viúva. Então, assim, claro, ela chocou todo mundo e o amigo que esperava ela com a roupa branca, você veio de noiva, ela foi de viúva. Assim, ela aprontava também. Eu adoro a história também de que na inauguração do Museu Carmen Miranda, ela foi de Carmen Miranda. Isso era vergonha, né? Eu morri de vergonha. Que era... Porque é difícil, assim, do outro lado, você espera uma pessoa tradicional, não existe. O que acontece? Ela ia com um amigo, eu não sei se é a inauguração ou a reinauguração do Museu Carmen Miranda, que fica aqui até próximo ao aterro, fica no Flamengo também. Estou vendo ela se arrumar para tal expansão. Aí ela começa, aí põe um turbante, começa a colocar
com as frutas. Ela foi de Carmen Miranda, ela falou, estou indo de Carmen Miranda em homenagem. E, assim, tinha umas personagens como Mary, Carmen Miranda, várias que eu acho que ela se inspirava um pouco nisso, sabe? O decote de uma, a extravagância, o colorido da outra, sabe? Mas é isso, era uma pessoa fora do padrão. Isso definitivamente, assim, isso desde criança. Mas é muito interessante como ela cria a sua própria forma de ser, né, de se relacionar, de dar valor às coisas, mas o tempo inteiro conectada com as diversas dimensões da cultura vernacular, né? Seja da cultura pop de massa, como você está falando, né, do Marilyn e de Carmen Miranda, ou como nas obras também dela mesma, a gente vai ver John Travolta, ou então todos os cantores. John Lennon, Chico Buarque, tem... tem Mato Grosso, que ela amava, assim. Muitos Secos e Molhados, né? E, ao mesmo tempo, toda a cultura do samba, gafieira, carnaval, né? Que são as cenas tão recorrentes na obra dela, né? E era algo muito presente na vida dela também, né, Sofia? Sim, sim. Eu acho que aí junta com a coisa do mar, o samba, o Rio de Janeiro. Ela era apaixonada, sim, adorava a dança, que é que você vê muito nos quadros, né? Como ela gostava muito de teatro, eu acho que tem esse pacote, sabe? Aí ela, em uma das vernissagens, à esquerda, à direita eu não me lembro, mas à esquerda é o Caio Mourão, que eu falei, que era um joalheiro, que é já falecido também, mas um joalheiro muito conhecido, que trabalhava com prata, que ele também morou durante um período em Guaba Grande. Então, eles se tornaram muito mais próximos, né? Era esse universo. E você vê, o vestido... voltamos ao vestido extravagante. Aí, médio, né? Ela ali estava comportada, mas tem um decotão. Né? E aqui a gente tem, já se encaminhando aqui para o final dessa apresentação, a Santa Bárbara, que eu acho que é uma das muitas personagens femininas que tem na sua própria narrativa, né, o que representam mulheres que foram de alguma forma aprisionadas ou pelo pai ou pelo homem e que acabam virando... só nessa apresentação a gente tem Santa Bárbara, né? Que Santa Bárbara, só como referência, ela foi essa mulher adolescente que foi aprisionada pelo pai em uma torre e tem a sua própria relação de revelação, né? Com a fé cristã, e o pai um pouco condena isso e participa do assassinato dela, né? E quando ele corta a cabeça dela, um raio cai do céu e mata ele, né? E assim, Santa Bárbara se torna santa e vira também um símbolo de alguma forma feminista, né? Assim como a gente teve nessa própria apresentação a figura de Lady Godiva, né? Que nessa pintura que a gente mostrou agora há pouco estava não nua, com seu cabelão em cima do cavalo, sozinha, mas dessa vez com o Brás Trovão, né? Que era o avô dela, um médico lá de Trindade, e que era uma figura muito marcante, porque ele, além de médico, ele participava, como médico, de expedições à Amazônia. Eu acho que era uma figura muito marcante para ela. Em vários, tem outros quadros que ela cita ele, como já citou o meu avô, mas o Brás Trovão ficou muito forte para ela. E ele morreu quando ela tinha 8 anos, numa dessas viagens, num acidente de avião.
Então, eu acho que tinha... E tem a coisa do cavalo, porque em Trindade eram cavalgadas, todo mundo andava. Ela, como não era muito boa de esportes, nem para cavalgadas, então não é um... Mas essa figura ficou muito... O meu bisavô ficou muito marcante na história dela. E aí, quando você citou a Santa Bárbara, ela usava esse quadro como proteção na parede dela, que ela punha os quadros à venda, mas, Bernardo, ela acreditava nos santos, em Deus, ela acendia vela, ela acreditava em disco voador, ela dizia que tinha visto discos voadores, por exemplo. Então, assim, ela vai em vários setores, em várias crenças. Total. Você contou para a gente uma vez que ela tirava tarô, não é? Esqueci isso, que é o seguinte, vamos voltar, então... ela ganhou um tarô quando ainda era muito jovem. Quem foi que deu o tarô para ela? Bom, então vamos contar. Esse avô, esse Brás Trovão, ele morreu num acidente de avião médico. Quando foram desfazer a maletinha dele com instrumentos dele de trabalho, acharam uma cartinha de despedida dele. E começou assim, como ele sabia que ia morrer, não sei o quê, e a minha mãe pequenininha, ela falou que eu que escrevi. Então, assim, tinha algumas coisas, alguns dons que ela acreditava, que as pessoas acreditavam que ela tinha, e isso ao longo da vida. Eu acho que na juventude ela ganhou esse tarô, que está até comigo ainda hoje, e várias pessoas pediam para ela ler, e isso até tem um caso curioso, que ela era amiga da Vera Seta, que é uma artista, e até mãe da Bacarin, esqueci, que é uma artista que está em Nova York, que fez Deadpool. Bom, a Vera Seta foi chamada para participar de alguns quadros no Fantástico, que tinha uma série de coisas paranormais, e precisava de uma pessoa para montar o tarô. Aí a Vera falou, a Miriam. Então, durante um tempo, ela montou para a Globo, para o Fantástico, as cartas, o que eles queriam dizer nas premonições, né? Então, mas era uma coisa que eu acho que nem todo mundo sabia, não era uma coisa que ela falasse, mas os mais íntimos tinham conhecimento, sabe? Isso junta no pacote de crenças, né? Claro, de crença no extraordinário, sobretudo. Sim, Justamente eu acho no extraordinário. que é uma coisa que você pegou desde o início, que é uma dificuldade, porque é uma coisa que me angustiava. Ao longo da trajetória dela, e depois dela morreu, as pessoas olhavam só com aquele olhar, como você fala, o naif, o primitivo. Ok, é isso, mas tem tudo por trás, tem muito mais por trás. E as pessoas não... que eu acho que nunca foi tão revelado, sabe? Porque eu acho que a gente sabia como... eu tive a intuição de que isso era algo muito importante, justamente por essa escolha dela, por pintar nesse universo, que é o universo construído, fundamentado pelos pintores votivos, né? Pelos pintores que pintam milagres. Se a gente, depois, quando a gente pôde acessar o arquivo, a gente percebeu que ela tinha técnica de pintura e desenho incrível para pintar o que ela quisesse. E ela escolheu pintar nesse universo, né? A partir desse universo dos milagres, né? E pintura votiva que conta a história, normalmente, de algo crítico que acontece, um acidente, um problema, uma doença, e que alguém pede a intervenção do santo ou divina, e o santo ou divino, que seja, faz uma intervenção e resolve aquele problema de alguma forma milagrosa, né? Então, a gente ficou pensando muito
o que que é isso, né? O que que essa escolha representa? O que que significa pintar as próprias memórias com as histórias que se escuta, com as referências da cultura vernacular, popular, tudo nesse lugar onde os acidentes são seguidos de resoluções miraculosas, ou, sobretudo, onde milagres são possíveis, onde o extraordinário e o mais banal convivem, né? Eu acho... Não, Bernardo, eu acho que essa questão do divino tinha muito... O divino, a história de trindades... E a questão divina mesmo tinha muito a ver com a história dela e misturava com o que ela absorvia do mundo, do cotidiano. Eu acho que isso sintetiza um pouco o trabalho dela. É o surpreendente, o extraordinário, com a cena comum, com um detalhinho, sabe? Eu acho, ou com uma coisa engraçada que ela viu, curiosa, sabe? Eu acho que mistura isso. Me encanta em Miriam uma ideia de uma forma de encarar o mundo que eu percebo na obra dela e quando você me conta sobre ela também, que é observando o mundo a partir de sua plasticidade, né, da sua capacidade de ser alterado, né, de ser transformado. Isso a gente vê na escolha dela por se vestir, por viver, por se relacionar como queria, mas também na escolha naquele contexto da vanguarda tão específico do Rio de Janeiro, ela escolher por pintar da forma como queria e representar as coisas a partir da sua elaboração fantástica também, né? Aproximando o banal e o extraordinário não como coisas separadas, mas como uma coisa só, né? Isso é representar a potência, né? A chance das coisas serem de outra forma. Isso me encanta e isso é muito potente. Aqui a gente tem umas duas pinturas que são cartas de tarô, justamente como a gente estava conversando, né? E tem uma gravura, né? Uma gravura de São Jorge, né? Essa gravura eu acho que é uma das últimas dela. Eu acho que nessa fase, porque a gente já viu no início pinturas de 68. Eu acho que ali ela estava na transição. E aqui tem essa série que eu adoro, que são essas gravuras. A gente só tem uma, acho que essa é a última imagem dessa apresentação, dessa série de gravuras em que ela representa toda uma narrativa de uma invasão alienígena, a Trindade, né? Para mim é isso, é a Trindade com o que ela acreditava também. Ela acreditava no milagre, no divino Pai Eterno, mas também nos seres extraterrestres. Então, mistura, né? Isso era ela, era uma mistureba, né? Com arte, né? Era isso. Acho que E ela não se prendia a qualquer padrão, eu acho que isso é... E aí, daí, eu acho que, como você descreve muito bem, essa questão, ela queria pintar desse jeito, ela gostava, ela se realizava, assim, ela era uma pessoa... É tão engraçado, até isso, volta e meia eu comento. Jamais eu ouvi a minha mãe dizer assim, hoje eu tenho que pintar aquele quadro. Não existe, era um prazer constante a vida inteira. E no momento que ela estava pintando, parecia que era uma coisa... até algumas pessoas falam, pintura de criança. Sim, era o que ela gostava, pronto. E aí, assim, parecia que ela entrava em transe, aquilo ali era o prazer máximo, e é verdade, ela amava pintar. E o que ela escolheu, né? Uma última história que você contou para a gente rapidamente uma vez sobre talvez uma relação entre ela e Nise da Silveira. Sim, eu cresci ouvindo ela dizer que ela tinha trabalhado com ela lá, dado aula, talvez informalmente. Eu vi que ela cedeu quadros, né, em alguns leilões ou
em prol do trabalho da Nise da Silveira. E a Nise, coincidentemente, morava no Flamengo. Então, a minha mãe, no final da vida da Nise, a minha mãe foi visitá-la algumas vezes. Então, eu não sei dizer, mas elas tinham, e a minha mãe, em vários momentos, não sei se é difícil falar trabalhou, mas ela esteve presente naquele trabalho de alguma forma, sabe? E era uma grande admiradora disso, né? Mais coisas para a gente descobrir. Tem muito mais para a gente descobrir, desenvolver e pensar a partir do trabalho da Miriam. Eu queria te agradecer, Sofia, demais essa exposição, essa publicação também, que já está disponível online na galeria. Só foram possíveis dessa forma porque a gente teve essa grande maravilha no nosso destino, que foi poder te encontrar, e a sua generosidade também de abrir esse acervo com uma documentação fantástica e obras fantásticas. Tem muito mais obras para serem vistas, mostradas e pensadas ainda nessa coleção. Foi muito generoso da sua parte, não só oferecer o acesso a isso, mas o seu tempo com as diversas, inúmeras entrevistas e conversas que a gente teve que ter nesses últimos muitos meses. Te agradeço muito por isso, Sofia. Imagina, Bernardo, eu que só tenho a agradecer, né? Que é a chance de poder jogar luz sobre o trabalho e a vida da minha mãe de uma forma diferente, mais ampla, como você usa generosa, mais generosa. E eu acho que mais verdadeira com o trabalho da minha mãe, sabe? Que era um receio que eu tinha até de que muita gente, quem se aproximou dela, teve essa chance, mas a maior parte das pessoas, até colecionadores, compradores, não tinham essa visão tão ampla dela. E eu acho que é um resgate merecido e que o que eu puder ajudar, claro, vou fazer. Super obrigada, Bernardo. Obrigada a vocês, a galeria, a tudo, né? A todos. Maravilha. Obrigado, Sofia. Obrigado quem assistiu esse vídeo essa conversa até agora. A exposição continua aberta na galeria, dependendo da política em relação à pandemia, mas há também a possibilidade de visitar a exposição online, né? Existe uma experiência 3D da exposição online. O catálogo também já está online e acessível, com textos meus, de Ana Clara Simões Lopes, que foi curadora assistente, parceira maravilhosa nesse processo, e também da própria Sofia, com um texto incrível, e Marcelo Campos, textos também de Marcelo Campos e Kiki Mazzucchelli. Te agradeço, Sofia, e também quem assistiu até agora, e até bem já. Obrigada, obrigada.